Paz do Senhor, irmãos. Boa tarde a todos. Uma alegria mais uma vez estar aqui. Pode colocar aí, irmão, a apresentação. Essa apresentação é um pouco mais breve que a de ontem e começa com essa provocação. É claro que para nós que amamos a Bíblia tem lugar em qualquer parte da nossa vida. Mas vocês podem notar como a cada dia a Bíblia vem perdendo espaço no mundo, como ela vem se tornando um livro, às vezes taxado como um livro religioso, e a Bíblia é muito mais do que isso. Então eu gostaria de refletir com os irmãos um pouquinho. Será que a gente tem aí a apresentação? Há lugar para a Bíblia na sociedade de hoje. Aí existe lugar. Obrigado. Deixa eu ver se está aqui. Beleza. Então, hoje em dia todos nós gastamos mais tempo na tela do celular que qualquer outra coisa, talvez, né? No entanto, a palavra nos diz que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente lembra também Samuel falando: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, para nós isso tudo é verdade, mas para as pessoas que não conhecem essa palavra, será que ela tem alguma importância? Será que ela tem algo a dizer? E a questão que eu proponho para os irmãos hoje é: será que a Bíblia responde algumas das perguntas que estão sendo feitas hoje? Eu acredito, irmãos, que a igreja se preparou muito, especialmente na questão teológica, falando aqui para os irmãos, especialmente na questão teológica, nós nos preparamos muito para as perguntas da modernidade, e eu vou me explicar. Certa vez foi um grupo de universitários me entrevistar lá na igreja, não crentes, e eles queriam me perguntar por que eu acreditava, por que a fé era alguma coisa importante. E eles foram colocando os argumentos deles, e eu falei: nossa, como vocês são modernos. Aí eles ficaram assim, se sentindo importantes, né? Eles: por quê? Eu falei: não, porque a gente já passou dessas questões há muito tempo, a gente está na pós-modernidade, né? Essas questões que vocês estão colocando, a gente já superou. É indiscutível que a espiritualidade é um tema que todo mundo precisa reconhecer. A Organização Mundial da Saúde reconhece a espiritualidade como uma dimensão do ser humano. A gente já passou dessas questões. Então acredito que a igreja se preparou muito para questões de 40 anos atrás. E a pergunta é: será que as perguntas de hoje, a Bíblia tem resposta para elas? Nós estamos atentos a essas perguntas? E aí Provérbios vem ao nosso socorro e nos diz assim que responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E é muito possível que nós estejamos mais prontos para sair dando respostas do que até mesmo dar-nos conta de quais são as perguntas que estão sendo feitas. A gente tem mais resposta pronta na boca do que ouvidos para ouvir. Um teólogo disse assim que a gente tem muitos cursos de oratória, mas precisa ter cursos de escutatória também, né? Que a gente não está pronto para ouvir. Então eu queria compartilhar com os irmãos o que o Google está recebendo de perguntas, especialmente daqui do Brasil, depois vou mostrar do Ceará. Então, no ano passado, olha as perguntas mais feitas no Brasil, tá? Para o Google: por que a guerra em Israel e Gaza? Por que a Raquel Sherazade foi expulsa? Por que MC Cauã foi preso? Por que não pode olhar para o eclipse solar? Por que o Titanic afundou? Por que está tão quente? Por que Dudu Camargo saiu do SBT? Por que faltou energia hoje? Por que Daniel Alves foi preso? Por que não existe flor preta? E existe flor preta, viu? Mas perguntaram isso aí no Google. Vamos ver mais. No Ceará, nos últimos 12 meses, na categoria de ser, tá? As perguntas que envolvem o ser. Como ser mais social? O que é ser narcisista? Perguntaram para o Google. Como ser mais inteligente? O que é ser indiciado?
Como ser mais confiante? Como ser MEI? Como tudo deve ser? Oh, essa pergunta é profunda. Como tudo deve ser? Quero ser feliz, perguntaram para o Google. Eu quero ser de Deus. E quero ser MEI. Você vê que MEI aparece 2 vezes. Será que a Bíblia ensina como ser MEI? Como abrir? Sabe o que é MEI? Microempreendedor individual? Será que a Bíblia ensina a abrir um CNPJ? Aí a minha pergunta é: a Bíblia tem alguma resposta para essas perguntas que estão sendo feitas? Aí tem uma aí que você vai dizer, óbvio, eu quero ser de Deus. Essa aí a Bíblia ensina. Mas será que, como ser mais confiante, a Bíblia tem alguma coisa a dizer? O que é ser narcisista? A Bíblia tem alguma coisa a dizer? Será que teve algum narcisista na Bíblia? Algum rei de Israel foi narcisista? Vamos ver, o que mais? Dicas, na categoria dicas, aqui no Ceará, nos últimos 12 meses, perguntaram o seguinte para o Google: dicas para emagrecer, dicas para redação, dicas de presente para homem, dicas para entrevista de emprego, dicas para engravidar, dicas de aposta. Olha que tristeza, uma tristeza, não sei como é que a gente deixou passar essa legislação no Brasil que permite de volta essa praga. Dicas de presente para amiga. Você vê que é mulher que pesquisa presente, né? Dicas de presente para o homem e para a amiga. Dicas de lanche para a escola. Bom, vamos lá. O que a gente precisa, irmãos, é ouvir a pergunta por trás da pergunta. Por trás dessa pergunta tem alguma outra? Porque essas perguntas revelam muitas coisas de quem está perguntando. Revelam sobre o anseio do coração humano. Quando a pessoa pergunta como ser mais social, o que ela está buscando? Olha, eu estou me sentindo sozinho, né? Provavelmente. Eu acho que eu olho ao redor e eu não vejo amigos. Como é que eu posso ser mais social? Essa pergunta revela também a situação econômica e social das pessoas. Como é que eu vou ser MEI? Como é que eu posso ser MEI? Isso indica que a pessoa está buscando caminhos de melhorar a sua situação econômica. A visão das pessoas sobre o que é uma vida boa. Quando a pessoa fala dicas para emagrecer, o que ela está falando? O que tem por trás dessa pergunta? Que na cabeça dela, a não ser que ela tenha um diagnóstico de um médico falando que ela precisa emagrecer, na cabeça dela, a vida vai ser melhor se eu for mais magro. Não é isso? Então essa pergunta, que a Bíblia não responde, talvez, não sei, como emagrecer, mas tem alguma coisa por trás dessa pergunta, que quer dizer que na cabeça dessa pessoa, a vida seria melhor se eu fosse mais magro. Aí será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre a visão de uma vida boa? Eu acho que tem. Também essas perguntas revelam os desafios concretos que as pessoas estão enfrentando hoje. E aí é muito difícil a gente falar sobre um Jesus abstrato, quando a pessoa tem problemas concretos reais aqui hoje. E que a gente precisa mostrar como é que Jesus está presente e tem propostas e tem um plano para os problemas concretos hoje que a pessoa está enfrentando. Então, mais uma vez, Provérbios nos socorre quando ele fala que as palavras de uma pessoa são águas profundas. Olha que coisa bonita. Então aquilo que a pessoa diz não é só o que ela diz. Eu posso mergulhar um pouquinho nisso e descobrir mais coisas. Mais uma pesquisa no Google no Ceará nos últimos meses na categoria como fazer. Mais uma vez, como fazer para emagrecer. Essa eu precisei procurar, como fazer bruaca doce. Eu precisei dar um Google para ver o que é. Vou precisar experimentar. É bom. Como fazer empréstimo? Como fazer lista de transmissão no WhatsApp? Como fazer currículo? Como fazer uma redação? Como fazer brigadeiro sem leite condensado? Eu errei ali, ó. Como fazer um propósito com Deus? Olha aí. Então, irmãos, você não pode achar que a Bíblia só tem resposta para a última pergunta aí, que é
número 8, como fazer um propósito com Deus. É claro que não tem receita de brigadeiro sem leite condensado na Bíblia. Mas o que você está procurando por trás disso? Qual que é o anseio por trás dessa pergunta? E aí a última, para a gente avançar, na categoria o que fazer, olha só, o que fazer para vender, o que fazer para engravidar, a terceira, o que fazer para a menstruação descer. Irmãos, a Bíblia tem uma resposta para essa pergunta? Vamos pensar um pouquinho, por que uma garota, vou pensar numa garota, tá? Porque não está muito madura ainda, não sabe ainda muito bem do seu corpo, por que ela estaria preocupada com a sua menstruação não descer? Então, será que a Bíblia tem alguma resposta para essa garota que está procurando, que provavelmente está aflita, porque o seu ciclo está desregulado e ela está com a vida desorganizada? Será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer para ela? Eu acho que tem. Mas será que a igreja está pronta para essa conversa? Temos como conversar sobre isso? É nesse sentido que a gente vem trazer essa proposta. Existe lugar para a Bíblia na sociedade de hoje? Vamos pensar. Vamos ver ali. O que fazer para ganhar dinheiro? O que fazer para dor de dente? Isso é aqui no Ceará, tá, gente? Então, se você quer fazer um projeto missionário no Ceará, procura dentista, que estão procurando dentista. E também orientação para a molecada, para os adolescentes. O que fazer para baixar a pressão? Será que o pessoal está estressado com essa praia maravilhosa que tem aqui? O que fazer para vomitar? O que será que aconteceu com essas pessoas que procuraram isso no Google? O que fazer para o cabelo crescer? Essa eu queria também, essa solução. Então, qual que é a pergunta por trás da pergunta, irmãos? Isso aqui a gente gostaria de perguntar. A Bíblia responde algumas das perguntas que estão sendo feitas hoje? Se a gente for aprofundando um pouquinho mais, eu acredito que sim. A Bíblia, irmãos, é uma palavra que age. É uma palavra que age. E em todos os níveis. A gente dividiu aqui esses 4 níveis porque são os principais eixos assim da vida de uma pessoa. A sua própria pessoalidade, identidade, a sua família, que é o círculo mais próximo, a igreja, se ela participa de alguma, se não participa também, qual é esse outro ambiente onde ela pode circular, e a sociedade. Então a Bíblia é a palavra que age em todos esses níveis, isso que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos. Lá em Isaías 55, Deus fala um pouquinho sobre essa palavra dele. E Deus descreve essa palavra de forma espetacular. Ele fala: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, ela faz e prospera. Nós cremos nisso. Então não é só uma sequência de letras escritas num papel. A palavra é viva, a palavra faz. Muito mais do que a gente participa disso tudo, a gente testemunha disso tudo. Aliás, foi para isso que Jesus nos chamou, não foi? Para sermos testemunhas. E testemunha, o que uma testemunha faz? Num tribunal, por exemplo, quando a gente chama testemunha, o que ela faz? Ela fala do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela experimentou, não é isso? Só isso. É assim nossa vida com Jesus. A gente fala: olha, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje, porque eu só sei desejar o que é mal.
se não é Jesus me segurando, se não é Jesus me limpando, se não é Jesus me dando saúde emocional. Então eu vou testemunhando do que acontece comigo, do que eu vejo ao meu redor. É isso, para isso que nós fomos chamados, essa é também a nossa missão. Então a palavra é a quem faz, a palavra é que prospera. E vamos ver o que a palavra faz nesses diferentes âmbitos da vida da gente. Ela dá uma vida eterna. Aqui a gente tem algumas citações, eu não vou entrar em todas elas, mas é possível que em algum momento a gente leia alguma delas. Ela liberta, é uma palavra que liberta, ela liberta de muitas coisas. Ela liberta do pecado. Então o pecado para nós é alguma coisa da qual a gente precisa se desvencilhar, porque ele ainda continua se apegando a nós, mas já estamos livres dele. Mas essa palavra que vai me convencendo disso, é que precisa eu que preciso trazer luz para essa situação. A palavra vai me esclarecendo, me iluminando, e de certa forma, quando a gente fala de luz, ela vai me desiludindo. Você gosta de ser desiludido? Alguém gosta de ser desiludido? Você prefere estar iludido? Iludido é aquele que está sem luz, né? Mas ninguém gosta de estar iludido. Mas quando vem uma desilusão, você fala, puxa, me desiludi. Glória a Deus, né, irmão? Queria ficar na ilusão. Então essa palavra vai trazendo luz, vai nos libertando de coisas que a gente achava que eram impossíveis. Essa palavra vai fazendo e vai prosperando em cada nível. Então ela nos dá a vida eterna, nos livra do medo da morte. Ela liberta do pecado, liberta de vícios e compulsões. 1 Coríntios 6, vamos ler? Estou sem Bíblia aberta aqui. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 6. Paulo está falando lá para uma igreja bem intensa, né? E ele fala assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha, tem aqui, obrigado. Aí o 11, o que ele fala? Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que coisa linda. É muito comum as pessoas usarem essa listinha aqui de Paulo só para falar quem está fora do reino de Deus. Aí precisa chegar no versículo 11, vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados. Então a gente pode dizer que a igreja é lugar de ex-imoral, ex-idólatra, ex-adúltero. Alguns de vocês eram assim, mas agora vocês foram libertos. Vamos lá. A palavra liberta de relações abusivas. Tem muitos exemplos interessantes de relações abusivas. Por exemplo, ali a gente colocou Provérbios 22, 24 a 25, que fala sobre conviver com gente violenta. E o provérbio fala assim, se você ficar convivendo com gente violenta, ou você fica igual, ou você vai se dar mal, não vai ser bom. Mas a gente pode lembrar também de José e de Maria. José foi um homem muito honrado, né? Ele fala para Maria assim, olha, eu vou assumir a culpa, tá bom? Porque assim sua vida vai ser preservada, a gravidez continua, eu vou me mandar, e aí a culpa vai ser toda minha, mas eu não vou ficar com você. Eu não confio. Olha que decisão, né? Complexa. Eu não confio, não vou ficar com você, não vou casar com você. Eu vou assumir a culpa e tal, mas olha que coisa interessante. A Bíblia nos liberta do medo, lá em Hebreus, nos liberta do medo da morte. A palavra nos liberta.
E Hebreus fala que essa palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Essa palavra chega nesse lugar e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Se a gente comparasse ali alma e espírito, juntas e medulas, eu tenho um pastor amigo que faz esse exercício. Você prefere ter problema de junta ou problema de medula? Nenhum. Mas se você tiver um problema de junta, vai doer, mas você vai andar com dor, né? Se você tiver um problema de medula, aí é vida ou morte, não é isso? Então a gente pode entender também que quando Paulo está falando isso, entre alma e espírito, ele está falando assim, não tem nenhum problema no seu espírito. Jesus Cristo já resolveu o teu espírito, mas tua alma vai continuar doendo, você vai viver mancando, tá? Então a palavra é essa que consegue chegar no coração da gente, num lugar em que ao mesmo tempo que ela fala, meu filho, eu te amo, está tudo bem, não há mais nenhuma condenação contra você. Por outro lado, ela revela, olha, o bem que eu desejo, eu não faço, mas o mal que eu não desejo, não é? Então a palavra consegue iluminar tudo isso, chega nesse ponto. Então, em questão de medula, se é vida ou morte, a resposta é vida, está resolvida, vida eterna, mas vai continuar doendo, a gente ainda vai mancar, a gente ainda vai tropeçar. Então a palavra consegue chegar ali, a palavra na pessoa dá saúde, até física, é saúde para os ossos. A palavra dá saúde emocional, a palavra nos capacita a pegar nossa alma no colo e falar, por que estás abatida, ó minha alma? Os psicólogos só foram entender isso 100 anos atrás, a palavra já estava falando, pega a sua alma para conversar, pega a sua alma no colo. O Salmo 131 que a gente colocou ali, o salmista, que era um guerreiro, Davi era um guerreiro, mulherengo, complicado, não é? Ele fala assim, como a criança desmamada no colo de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Ele assume um papel de uma mãe que segura uma criança desmamada no seu colo, quando ele fala com a sua própria alma. Olha que coisa incrível. Opa, obrigado. Obrigado. Então, esse é uma coisa que assim, a Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável. Pode voltar, irmão, por favor. Dá saúde nos nossos relacionamentos, relações saudáveis, a palavra nos dá isso. A Bíblia nos ensina a viver, até de noite ela nos ensina, até enquanto dormimos, o salmista fala, a tua palavra me ensina. Ela ensina a administrar, a gente viu Eclesiastes 11:1 ontem. Então tem, um dia desses chegou um irmão lá na Sociedade Bíblica, querendo fazer uma Bíblia de administração, de finanças, um negócio. Aí atendemos, ele tinha muitas ideias, não sei o quê. Aí ele pegou justamente Eclesiastes 11, quer ver? Olha só esse texto aqui, Eclesiastes 11, sabe do que está falando? Aí eu falei, o senhor já leu na Nova Tradução na Linguagem de hoje? Ele falou, não, então vamos ler. Aí ele, sim, exatamente isso. Pois é. Então a Bíblia ensina, tem recursos para administração, que todos os melhores líderes do mundo utilizam, mas nem sempre falam que estão usando a Bíblia. A Bíblia dá alegria. Obrigado, irmão. Que é o que nós lemos ontem. Pode voltar, por favor. Aí na NTLH. Passa para o segundo, por favor. 11:2. Olha aí. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha essa sabedoria de Salomão. Não é? Pode voltar, por favor, obrigado. A Bíblia dá alegria. Paulo fala uma coisa curiosa, não é nos Salmos não, mas Paulo fala assim, entristecidos, porém sempre alegres.
Que coisa doida. Só quem conhece Jesus pode experimentar um negócio desse. Entristecidos, porém sempre alegres. Tem alguma coisa, tem algum lugar no meu coração onde a tristeza não domina. E a palavra vem iluminar isso dentro de mim. Irmãos, o que a gente faz enquanto sociedade bíblica? A gente experimenta a Bíblia em diferentes situações, né? Até para desenvolver novos materiais. E uma das situações que a gente tem lá, perto da nossa sede, é o núcleo da SBB, e a gente faz rodas de conversa. Rodas de conversa é juntar um grupo de pessoas, não são crentes necessariamente, alguns são, outros não, e a gente propõe um tema e vamos conversar. Quais recursos vocês têm? Como é que você lida com essa situação? Cada um lida de uma forma diferente. E aí, enquanto a gente vai conversando, se ouvindo, as coisas vão aparecendo, né? Nesse dia aí, as mulheres estavam conversando, reflexões sobre a saúde mental dos homens. Porque os homens são os que mais cometem suicídio, sabia? Porque o homem acha que tem que ser forte, que não pode falar das suas emoções, que não pode demonstrar fraqueza. E aí, a maioria, grande 76% dos suicídios é de homens, que preferem a morte do que se abrir, pedir ajuda, pedir socorro. Então, nessas rodas de conversa, a gente vai vendo os recursos. Como é que você lida com essa situação? Vamos ver o que a Bíblia fala disso? E aí a Bíblia vai trazendo saúde. O Everton deu um testemunho, ele é de uma comunidade terapêutica, ele está com uma edição muito antiga nossa, da Bíblia de Estudo Despertar, que é uma Bíblia que coloca os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Já ouviu falar dos Alcoólicos Anônimos? Você já deve ter visto em filme, a pessoa vai numa reunião e fala: oi, meu nome é Guilherme, aí todo mundo: oi, Guilherme. Essa é a reunião de 12 passos. Então, a gente tem uma Bíblia com os 12 passos, e é muito utilizada também em casas de recuperação, e ele escreve assim: quando cheguei aqui não conhecia nada sobre dependência química, não sabia que eu tinha uma doença. Aqui voltei a ter contato com Deus por meio da Bíblia Despertar, dos 12 passos, ferramentas que utilizo hoje como monitor da casa. Ele já está recuperado, agora já é monitor da casa. Não sei mais viver sem a Bíblia. Antes eu achava que era o Deus da minha vida, hoje a Bíblia é minha companhia diária, o meu guia. Em nossa comunidade utilizamos a Bíblia Despertar todas as manhãs para uma reflexão da oração da serenidade. Este contato é muito importante, essa Bíblia é bem simples de entender. Olha que coisa linda. Alguns acolhidos já conheciam a palavra, outros têm um despertar espiritual através dela. Irmãos, nós acreditamos que a Bíblia tem respostas para os desafios de hoje, mas a gente precisa estar atento para ouvir. Como é que a gente prepara, e a Bíblia de Estudo Despertar é muito linda nesse sentido, né? Como é que a gente prepara um material simples de entender, com recursos e ferramentas, para um cara que nem está raciocinando direito, porque ele está saindo de uma loucura de abstinência, de vício. Então, o esforço é nosso, irmãos, nós é que precisamos fazer um esforço para que o Evangelho chegue onde tem que chegar. Aqui alguns recursos nossos, só para você conhecer. A Bíblia de Estudo Conselheira é maravilhosa, ela tem notas de estudo, feita por psicólogos e psiquiatras cristãos. Então, eles reconhecem que a psicologia e a psiquiatria têm descobertas, têm técnicas, têm muitos saberes, mas eles utilizam tudo isso sujeitados à palavra de Deus. Então, é um recurso fenomenal, me parece que temos aqui essa Bíblia. Nós temos ali uma Bíblia que é para prevenção ao suicídio, que é essa Bíblia, está escrito lembre-se. Não vai dar para ler direito aqui, mas aqui está escrito: este livro mostra o quanto Deus ama você. E ela é toda com devocionais feitas para pessoas que estão querendo desistir da vida, e ela foi feita tomando um cuidado de não ter nenhum gatilho. Gatilho é uma coisa que a gente não percebe, mas uma pessoa que está pensando em se suicidar, tem algumas expressões, algumas formas de falar, que ela se sente encurralada e fala: é isso, eu vou me matar. Então, todas as devocionais dessa Bíblia foram pensadas para não ter nenhum gatilho.
Aí a Bíblia de Estudo Despertar, como eu já tinha falado, Um Dia de Cada Vez também fala de dependência química, uma porção para quem está enfermo. E esses dois irmãos aqui embaixo são livretos de prevenção a assédio e abuso sexual na infância e na pré-adolescência. São muito importantes. Eles podem ser usados na escola, podem ser usados na igreja. Igrejas são lugares perigosos em que essas fatalidades podem acontecer, porque são ambientes de segurança em que a gente nunca vai imaginar que um negócio desse vai acontecer. Então a gente precisa falar sobre isso, se preparar quem cuida de crianças, quem ensina para crianças. Nós temos esse material. Então, irmãos, a Bíblia tem respostas para as perguntas que estão sendo feitas hoje. Tem comunidades, tem países que não querem saber de cristianismo por causa de casos de pedofilia, de escândalos de abuso. Nós precisamos falar sobre isso e ver o que a Bíblia nos instrui sobre isso. O que a palavra faz na família? Ela ensina, olha que coisa interessante, ela ensina um modelo familiar. Jesus falou lá, olha, o que foi falado, o que acontece desde o início é isso, que homem e mulher vão deixar pai e mãe, unir-se a um outro, uma pessoa vai se unir a uma pessoa de um outro sexo, esse é o modelo, vão se tornar uma só carne, tem um processo aí, um processo de unidade, que pode levar um tempo, e que a gente não deve separar o que Deus juntou. Isso foi o que Jesus ensinou. Então tem um modelo aí que Jesus propõe. Agora, a Bíblia inteira é um livro de histórias de famílias problemáticas, não é verdade? Do início ao fim, todas as famílias da Bíblia são famílias problemáticas. Aliás, a gente pode até contar a narrativa bíblica como uma progressão entre irmãos que se matavam, Caim e Abel. Aí mais para frente a coisa vai melhorando um pouquinho, mas Isaac fica, Ismael vai para a morte. Aí depois tem Esaú e Jacó, que quer matar, mas não mata. Aí tem os filhos de Jacó, perdão, não é? É uma progressão, olha, famílias problemáticas, mas a graça de Deus vai trabalhando, não é isso? Então não tem nenhuma família sem problemas, a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia também nos mostra famílias não biológicas. Uma das últimas coisas de Jesus na cruz é formar um vínculo familiar entre um homem e uma mulher. Falar, filho, eis aqui sua mãe, mulher, eis aqui seu filho, não é? Uma família não biológica. E a história da igreja conta que João tomou Maria para a casa dele e cuidou dela até o fim da vida. E também Paulo tem essas recomendações, né, especialmente em Efésios, lembrando do mandamento, honrar pai e mãe, que é inclusive um mandamento que nos ajuda a ter uma atenção especial com os idosos. Em qualquer sociedade, se você quiser saber o grau de qualidade moral dessa sociedade, você olha para os mais vulneráveis, crianças e idosos. Como é que essa sociedade trata os mais pobres, as crianças e os idosos? Aí você percebe a qualidade moral dessa sociedade. A palavra na família também promove perdão. Perdão, a gente comentou até ontem, né? Tem culturas que nem conhecem esse conceito. É Jesus que nos ensina que o perdão é um caminho possível. Então, a Bíblia nos ensina o perdão, a reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação, convivência. A gente não precisa... Olha que coisa interessante, né? A lei não é gostar, a lei é amar. E isso é diferente, né? O que Deus me chama é para amar, não para gostar. Então tem gente que eu não vou gostar, eu só preciso amar, tá bom? Só isso. Porque inclusive eu amo mais aqueles que eu não gosto, porque exige de mim um amor, não é verdade? Daqueles que eu não gosto, eu amo mais esses. Então a Bíblia nos ensina isso, ensina respeito e limites. Lá para Timóteo, Paulo escreve, olha, admoesta os idosos da igreja como se fossem pais. Olha que coisa linda, tem
tem limite, admoesta, exorta, mas tem respeito. A gente tem uma dificuldade de colocar limite com respeito, não é? A gente vai engolindo até explodir. Ou tem gente que já não engole mais nada, já é pavio curto e pronto. Então a Bíblia nos ensina esse equilíbrio. Tem limite e tem respeito, ao mesmo tempo. O cuidado com os idosos também. Olha que testemunho lindo dessa irmã. Ela escreve assim: o meu primeiro contato com a Bíblia foi aqui no Instituto, tenho 54 anos e um filho maior de idade, não sou casada. Eu andava perambulando pelas ruas, às vezes até nua, era careca e só dormia à base de remédios. Fui transformada, hoje sou feliz e tenho uma família, a Bíblia me dá vida de paz e representa coisas boas para mim. Eu não tinha sossego nem paz, ela tem me ajudado a ser uma pessoa alegre e de paz. Eu tenho certeza que você conhece muitos outros testemunhos de como a palavra é capaz de agir e prosperar naquilo para o que Deus a designou. Essa é a Cláudia Regina, do Rio de Janeiro. Ô Reuel, você pode contar aquela história? A história do barco da Bíblia. Eu chamo ela da menina de Macapá. Tinha colocado até na minha apresentação. Eu entrei na sociedade bíblica, eu sempre digo que toda vassoura varre muito bem. E eu fui incumbido de uma missão. Reuel, logo no meu segundo dia de sociedade bíblica, Reuel, você consegue ficar com a van da sociedade bíblica? Nela vai conter 18 mil Bíblias que nós vamos levar para a cidade de Macapá. Eu digo, claro que eu posso. 5 horas da manhã você precisa estar no porto de Belém. Lá vai sair essa embarcação e é nessa embarcação que você vai despachar para Macapá. Só que no norte, eu tive o privilégio de morar em Belém e em Manaus. No norte do país você faz uma pós-graduação em logística, né? Pelo difícil acesso. E lá tem uma característica: você chega na embarcação, se você quiser mandar um livro, na época era R$30. Se você quiser mandar uma geladeira, é R$30. Um envelope é R$30. E aí a gente tira as Bíblias dessas caixas pequenas e colocamos em caixas enormes. Você imagina o peso. Nós transformávamos 4 caixas em uma, para pagar um frete menor. Tudo isso para chegar em Macapá e doarmos nas escolas municipais e estaduais daquela cidade. E assim eu fiz. Cheguei no porto, identifiquei o barco, perguntei, cadê aqueles homens que carregam as caixas aqui e tal? Eu disse, meu amigo, esse horário é só você e comece logo, porque eu vou já embora. E aí eu comecei a desembarcar 18 mil Bíblias e colocar na embarcação. Do meio para o fim, tinha uma pessoa acordando lá na rede, olhou, aí disse, a sociedade bíblica é Bíblia, eu disse, você quer ajuda? Eu disse, eu quero, irmão. E ele veio me ajudar. Daí, carregamos, paguei lá o frete, fui entrando dentro do carro da van da SBB, entrei, bati a porta, eu sou do Nordeste, eu sou de Campina Grande, e falei um bom nordestês, e disse, meu amigo, um trabalho da bexiga desse, para chegar em Macapá e doar. Como assim? Eu não entendi a missão da sociedade bíblica. Fui embora. 6 meses depois, Deus me manda para Macapá de volta nesse barco, o barco da Bíblia. É uma livraria flutuante. E aí nós vamos atendendo as cidades ribeirinhas da Amazônia, distribuindo a Bíblia. Cheguei em Macapá, atendendo muitas pessoas, e aí tem um dia que, já perto do Dia das Mães, que eu estou sentado lá e entra uma menina de uns 10, 12 anos. Ela entra e o brilho nos olhos dela me chama muita atenção, porque ela fica olhando para aquela quantidade de Bíblia assim, com muito brilho nos olhos. E ela vai até a Bíblia da mulher, ela se dirige até essa Bíblia e ela abraça essa Bíblia. Ela pega, abraça assim, com tanto amor, com tanto carinho, que eu disse, eu preciso conhecer essa história. Aí fui lá nela. Disse, eu posso te ajudar? Para quem é essa Bíblia? Ela disse, essa Bíblia é para minha mãe. No próximo domingo, Dia das Mães, e nós queremos presenteá-la. E sabe, moço,
eu sou muito grata à Sociedade Bíblica do Brasil. Eu disse, é? Mas por quê? Ela disse, porque há um tempo atrás, eu ganhei aquela bibliazinha ali, na minha escola. Ela apontou para uma bíblia chamada NTLH Céu, que era a capa dela. E era aquela bíblia que eu fui levar no porto, para levar para Macapá e serem distribuídas nas escolas. Ela disse, eu levei aquela bíblia para minha casa, e eu comecei a ler. Minha mãe se interessou e começou a ler a Bíblia. Começamos a ir para a igreja. Um dia meu pai começa a ver aquilo, aquele movimento diferente na casa, e ele começou a ler a Bíblia também. E hoje, de fato, eu tenho uma família. O meu pai não chega mais bêbado em casa, batendo na minha mãe. O meu pai não chega mais bêbado em casa, quebrando tudo. Hoje nós vamos à igreja e servimos ao Senhor. Queridos, eu dei um beijo, eu não sei o nome dessa criança, eu dei um beijo na cabeça dela, eu fui para o meu camarote do barco, eu ajoelhei, mas eu chorei tanto, porque a primeira coisa que eu lembrei foi batendo a porta do carro e resmungando. Um trabalho da bexiga desse, para chegar lá e dar. E foi assim que eu aprendi um pouco mais sobre a missão da Sociedade Bíblica, de levar a Bíblia a todas as pessoas. Obrigado, Reuel. Irmãos, isso é um testemunho. Quem que fez tudo acontecer? A palavra. E o Espírito Santo convencendo e tudo, Deus orquestrando todas as coisas para a palavra chegar e fazer acontecer. Então, irmãos, vamos adiante, né? Essa história é linda. O que a palavra faz na igreja? Faz nascer a igreja. O Reuel tem uma outra história que eu não vou pedir para ele contar agora, de um outro irmão que comprou uma Bíblia e no ano seguinte voltou e falou, tem uma boa notícia, não é isso? Tem uma boa notícia, agora eu trago a minha encomenda e mais de um monte de gente, porque minha casa se tornou um ponto de pregação. Então, onde a Bíblia chega, as ovelhas ouvem o chamado e vão querer ouvir a voz do Mestre. Então, a Bíblia atrai as ovelhas, distribui dons, desafia a gente, a santidade, a missão, a comunhão. E Atos diz, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A palavra instrui, exorta, consola, promove reconciliação. Tem um rabino que diz assim, que a palavra de Deus, ela consola os abatidos e abate os consolados. Não é isso? Ela tem essa dupla função. Aqui mais alguns testemunhos do que a gente vê. O que a gente vê na SBB é muito pouco, irmãos. E parece que é graça de Deus para a gente não se exaltar, para a gente não achar que a gente é muito importante. A gente só vê um fragmentozinho do que acontece no reino de Deus. Mas aqui a gente teve a chance de participar também. Temos um relacionamento com a Johnny and Friends, que é uma ONG, que doa cadeira de rodas, e a gente participa desse movimento também. E de certa forma, tudo isso está testemunhando do reino de Deus, por meio da palavra. Aqui o Luz do Nordeste, que é um caminhão que nós temos, todo equipado, que ele pode virar uma pequena exibição do Museu da Bíblia, ele leva assistência social, então leva luz, a palavra leva saúde, integração, cultura, para o interior do Nordeste, a partir de Recife. O que a palavra faz na sociedade? Ela nos desperta para a inclusão de pessoas com deficiência, que está na Bíblia, irmãos, nós precisamos incluir o deficiente físico, está lá em Levítico 19:14, vamos colocar na tela esse texto? Também para a inclusão do imigrante. Imigrante sofre em qualquer lugar do mundo. Vamos lá, Levítico 19:14, não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Então, os nossos espaços físicos precisam ter acessibilidade, não pode fazer o cego tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, desrespeitar o cego, o surdo, é desrespeitar a Deus. Olha onde que Deus se coloca. Pode voltar, obrigado, irmão.
O imigrante, então, também precisamos estar atentos aos imigrantes. É uma população sempre vulnerável, porque chega num lugar onde não sabe onde comprar, o que comer, como é que lida com a burocracia. Precisamos ajudar os imigrantes. Valorização da vida. A Bíblia nos desperta a valorizar a vida da mulher. Nenhum outro texto da antiguidade valoriza tanto a mulher e denuncia tanto os abusos contra a mulher quanto a palavra de Deus. Então a Bíblia nos desperta para este olhar de que a mulher, em praticamente todas as culturas, é desvalorizada. E a Bíblia nos desafia a valorizar a mulher, valorizar a criança, que também, na Grécia Antiga, quando a gente lê sobre os filósofos e tal, a Grécia Antiga achava que criança não era gente, era projeto de gente. Tinha culturas em que o pai só conhece a criança quando a criança tem uns 12 anos, que aí já vou lidar com uma pessoa mesmo. E a Bíblia, Jesus coloca a criança no centro e fala, olha, quem não for como ela, não entra no reino de Deus. A valorização da vida do pobre. O pobre tem importância, mesmo que ele não venha a ser rico um dia. Como ele é, do jeito que ele está, ele é importante para Deus. Conhecido, amado por Deus. O desabrigado, a vítima de violência, o encarcerado. A Bíblia Jesus tem uma ênfase importantíssima com o encarcerado. Nós agora, irmãos, acabamos de lançar 2 Bíblias especificamente para quem está encarcerado, que tem um encarte no início falando sobre várias pessoas ao longo da Bíblia que estiveram presas. Nós temos cartas, tem livros da Bíblia escritos da prisão. A gente nem se dá conta disso. Então, precisamos visitar os encarcerados, lembrarmos deles, como eles estão vivendo. O enfermo, né? Provérbios 31, 8 e 9 fala: fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo, proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Não tem como ser mais claro que isso. A Bíblia nos chama para uma postura ativa na defesa de quem não pode se defender. Na sociedade a palavra faz um apelo à justiça para policiais. Lembra dessa? O que acontece lá em Lucas 3, 14? Vamos colocar na tela, irmão? Tem como colocar Lucas 3, 14? Um apelo para policiais não receberem suborno. Está lá em Lucas 3, 14. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João Batista respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, se contentem com o salário que recebem. Pessoas em papel de autoridade, que têm legalidade, né, da lei, para agir com violência, precisam ter muita responsabilidade, o que elas fazem com essa autoridade que está na mão delas. Obrigado, irmão, pode voltar lá. A Bíblia faz um apelo à justiça para juízes, para governantes, para empregadores. Lembra dessa advertência de Tiago 5,14? Não retenha o salário do seu funcionário, precisa pagar o funcionário, o que lhe é devido. Então a Bíblia tem tudo isso, gente, e são questões que são concretas, são questões que fazem parte. Quando a pessoa está perguntando lá no Google, como ser MEI, tem muitas dessas questões da Bíblia que afetam essa pessoa que está querendo ser MEI. Por que ela está querendo ser MEI? Será que ela não achou um trabalho digno? Será que o patrão dela não está pagando o salário dela? Será que ela está sendo injustiçada em alguma situação? A gente precisa entender isso. Aqui um testemunho também de dentro do presídio. Eu venho falar que a Bíblia mudou a minha vida. Depois que eu conheci a palavra de Deus, tudo mudou para melhor. Pois eu estava em um mundo de erros, mas agora me encontro uma luz através da Bíblia Sagrada. Eu agradeço por ter pessoas como vocês para colocar em prática um projeto tão bonito como esse, de levar a palavra de Deus a todos. Se a gente tiver tempo, o Reuel conta mais uma história de Bíblia e presídio, que é impressionante. Algumas publicações mais, irmãos. A gente tem uma Bíblia Fé e Trabalho.
Alguns missiólogos estão falando que para você entrar em alguns países, você não vai entrar mais como ministro, sacerdote. Esses países não querem saber de ministro, de gente evangelizando. Mas se você for engenheiro químico, teu visto está garantido. Se trabalhar com TI, teu visto está garantido. E aí o que você vai fazer? Você vai testemunhar de Jesus no seu ambiente de trabalho. De segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, de domingo a domingo. Então temos uma Bíblia chamada Fé e Trabalho. Como é que eu vivo a minha fé no meu trabalho? Temos a Bíblia na escola, cuidando de quem cuida, para capelães. Valores para a vida em mangá. Mangá aqui é aquele desenho oriental, tá? Não é mangá. Que a gente já recebeu essa pergunta: por que vocês fizeram um livrinho para mangá dos outros? Isso não é bom, coisa feia. Temos aqui histórias de migrantes da Bíblia, aventuras da Bíblia em Libras. Estamos nesse projeto, como eu comentei ontem, de traduzir a Bíblia em Libras. Então, irmãos, para finalizar, de toda forma, a palavra vai fazer e agir e prosperar naquilo para o que Deus a designou. Porque a palavra de Deus, a gente participa disso tudo. Eu tenho uma amiga que é missionária, foi missionária em Angola durante 20 anos, que a oração dela é assim: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo, porque Deus está fazendo, Deus vai prosperar, Deus não vai ser derrotado, irmãos, mas eu quero fazer parte, eu quero testemunhar, eu quero ver isso acontecendo, eu quero ser útil para alguma coisa. Então, queridos, a palavra de Deus vai fazer, vai prosperar naquilo para que Deus a designou. Aqui, para a gente encerrar, 2 exemplos de longe, do que a palavra fez. É de longe, mas teve impacto aqui no Brasil, tá? Primeiro, escolas dominicais. Essa molecada que vocês estão vendo aí, são crianças que trabalhavam nas fábricas na Inglaterra. Quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, criança, que não é gente, era a mão de obra mais barata, entrava em qualquer lugarzinho no meio das máquinas ali, e podia trabalhar muitas horas por dia. Então, alguns cristãos perceberam assim, que de domingo, seria uma oportunidade de ensinar a elas alguma coisa. E se a gente reunisse essa criançada de domingo, para ensinar elas a ler? E se a gente ensinasse elas a lerem a Bíblia? E assim nasce o movimento que a gente tem até hoje de escolas dominicais. Por causa de crianças assim, nasceu um movimento que até hoje modela a forma como a gente ensina a Bíblia nas igrejas. Elas só tinham domingo de folga, isso em 1780, e até hoje nos impacta. Isso é a palavra de Deus, fazendo e prosperando. Um outro exemplo, William Wilberforce, foi um outro inglês, que determinou dentro de si mesmo, acabar com a escravidão na Inglaterra e no mundo, porque ele foi se dando conta, foi se convencendo, o Espírito Santo foi convencendo, as Escrituras foram convencendo, de que por mais que na Bíblia existisse escravidão, não era uma situação tolerável no nosso mundo. Para os cristãos especificamente, não era tolerável aceitar uma situação dessas. Então, ele se determinou a acabar com a escravidão, acabou com a escravidão na Inglaterra, e por causa do seu trabalho, da sua determinação, foi acabando a escravidão em vários lugares do mundo, até o Brasil, que foi um dos últimos a acabar com esse horror. Então, irmãos, isso é a palavra de Deus fazendo, prosperando, onde ela chega. Para a nossa pergunta, será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer para a sociedade hoje? Para as perguntas que estão sendo feitas para a sociedade, a gente acredita que sim. Como fez no passado também hoje, a começar em mim. Amém? Obrigado, irmãos.